Oi, queridos, como é que vocês estão? Continuamos com as nossas aulas aqui online. Vocês estão se cuidando? Estão em casa? Tem que ficar em casa. E se sair, máscara. Ninguém sem máscara tem que se cuidar. Mas Deus queira que todos estejam bem, a família de vocês também. Tenho orado bastante pela nossa escola, por vocês, todas as noites, todas as manhãs, pedindo para que Deus abençoe as famílias, que ninguém venha ficar doente, as coisas já estão tão difíceis, né? Então, assim, que Deus cuide de cada um de vocês. E hoje nós vamos começar falando sobre arte abstrata, né? Às vezes eu pergunto em sala de aula, assim, quando eu vou começar a dar esse conteúdo, quem pode me falar o que é arte abstrata? Aí, às vezes eu escuto assim, professora, é um monte de risco que a gente não entende o que é. Será que é isso mesmo? Não. Normalmente, o artista que faz, ele tem um objetivo com aquilo. Alguma coisa o inspirou para fazer aquilo, tá? A arte abstrata, ela fica distante da realidade. Ela utiliza-se cores, utilizam-se formas, mas a arte abstrata, ela rompeu muito com o movimento de vanguarda europeu e também da arte realista, tanto na pintura como na gravura e na arquitetura. Tá? A arte abstrata, ela é um movimento das artes plásticas e ela tem como característica mais marcante a representação das formas e de maneira não real. O movimento é considerado uma forma de oposição. Na arte abstrata, a representação das imagens, ela é distanciada da realidade. Nas obras desse período, a forma e a representação da realidade são menos importantes do que a capacidade da obra permitir interpretações diversas em relação aos sentimentos e às ações. Olha só, surgiu na Europa, no século XIX, um artista chamado Wassily Kandinsky. Ele foi considerado o primeiro representante desse movimento. Ele mistura o abstrato, ele mistura influências do movimento cubista, expressionista e futurista, tá? E as obras podem ter elementos relacionados à emoção ou à intuição como uma forma de liberdade de expressão do artista, sem necessidade de representar uma figura e sem comprometimento de transmitir a realidade. Em muitas obras, a representação é de um sentimento. Por ser assim, outra característica do abstrato é utilizar linhas retas, linhas curvas e muitas cores. É bastante presente, principalmente na pintura. As formas são mais simples, o contraste entre cores e luzes e sombras é muito usado. Por ter essas características irreais e distantes da realidade, a arte abstrata também permite que sejam feitas muitas interpretações sobre as pinturas, no sentido das obras. A arte abstrata é dividida em duas vertentes, ou dois tipos, na verdade, mas a gente chama vertentes também. O abstracionismo geométrico e o abstracionismo informal, tá? O abstracionismo geométrico é a arte abstrata, que ela teve uma grande influência no movimento cubista e futurista, com o uso de formas geométricas e com uma característica mais racional e dura nas representações. As linhas e as cores, olha só, são usadas para representar e formar figuras geométricas. Percebem que sempre tem o uso bastante do preto, tá? E cores fortes. Estão vendo? Essa é uma obra abstrata, tá? Já o abstracionismo informal, essa aqui, olha só, é a arte abstrata, tá de cabeça para baixo. Informal, ela tem características diferentes, olha. Conseguem ver? O abstracionismo informal foi muito influenciado pelo movimento expressionista. Eu tenho aqui, então, uma obra de abstracionismo geométrico e uma de abstracionismo informal, que são as duas vertentes que a gente tem. Eu vou falar uma coisinha para vocês de um livrinho que eu li sobre Kandinsky, e ele foi o primeiro artista a seguir essa vertente do abstracionismo. Ele que criou, na verdade, o abstracionismo. E conta-se uma historinha assim, que quando ele, a gente já conversou em sala de aula, algumas vezes desde o sexto ano, eu sempre digo, né, que vocês hoje têm a possibilidade de ir numa livraria e escolher
centenas de tons diferentes de várias cores, né? A gente tem uma gama enorme de cores. Mas antigamente as tintas eram feitas com óleo de linhaça, gema de ovo e um pigmento que daí dava as cores, né? E eles então utilizavam a mesa para fazer as cores que eles precisavam. Eu fico imaginando assim, se ele estivesse utilizando um tom de verde, imagine ele tinha que misturar as cores para ter aquele tom de verde. E se o verde acabasse e ele não tivesse terminado a pintura? Ele teria que fazer novamente, né, mais verde, que chegasse naquele tom. Seria fácil? De jeito nenhum. É muito difícil a gente conseguir fazer a tinta e criar a mesma cor. Até hoje, quando você vai pintar uma casa, por exemplo, eles misturam a tinta para você trazer para casa para pintar quando você compra, eles sempre misturam uma quantidade a mais, porque se faltar, nunca consegue chegar no mesmo tom que tinha. Entenderam? E não era diferente na época deles, muito mais difícil, porque eles faziam ali, manuseando aqueles elementos que eles tinham para fazer os quadros. E conta-se essa historinha que um dia Kandinsky estava na casa dele pintando e as pinturas demoravam muito tempo para secar. Assim como demora até hoje. A pintura a óleo demora muitos dias, tanto que se você começar a pintar hoje, daqui 7 dias, se você quiser dar uma retocada e mudar alguma coisa, você pode na pintura a óleo, porque ela te dá essa possibilidade, porque ela não seca rápido, ela ainda vai estar úmida. E ele então pintou, né, o quadro, estava ali no cavalete na casa dele, e a empregada entrou e varrendo a casa muito rápido, varrendo o lugar muito rápido, ela bateu sem querer no cavalete e derrubou essa pintura, então, com a frente pro lado do chão. E ela, no desespero, na hora de erguer rápido, com certeza a tinta saiu de lugar, porque quando bate, né, ela pegou rápido e colocou de cabeça para baixo no cavalete. E quando, então, Kandinsky entra e olha aquela obra, ele fica impressionado, porque ele não imaginava que poderia fazer uma coisa tão legal. Foi quando ele começou a pensar, não, é esse tipo de obra que eu quero. Porque eu quero uma obra que as pessoas cheguem na frente e realmente pensem no que eu estava esperando quando eu fiz isso. Não uma obra que eu chegue lá e aqui tem uma casa, e aqui tem uma árvore, são pessoas sentadas embaixo. Não, eu quero que a pessoa pense que tipo de obra o artista estava pensando quando ele fez esse quadro. E esse é o objetivo do abstrato geométrico, do abstrato informal, tá? O que eu vou pedir essa semana de atividade para vocês? Vou pedir uma atividade de uma obra de vocês, né? Vocês podem até de repente, pesquisar alguma coisa para vocês se inspirarem em alguém, tá? Procurem vários artistas, né? Mas eu gosto muito dele, do Kandinsky, e se vocês quiserem também olhar algum quadro dele e quiserem se inspirar para fazer de vocês, ótimo. Uma obra de abstracionismo geométrico e uma obra de abstracionismo informal, tá bom? Utilizando cores, os riscos, a forma que você quiser, tá legal? Você pode, então, procurar e, de repente, se inspirar em alguma obra que já existe, mas faça a sua criação, ok? Colocando os elementos que você gosta, enfim. A atividade da semana é essa. Eu espero que todos fiquem bem. Se Deus quiser, a gente volta logo para a escola, espero que assim. E continuamos por aqui, orando para que Deus nos dê força para a gente passar por toda essa situação. Super beijo, queridos, até a semana que vem.